e da vitória do Corinthians, que teve 2 gols anulados, mas venceu o Vasco, Zé. 3-0, o Vasco com o time reserva. Pensando no Porto Cabelo, que enfrenta na terça-feira. Você entendeu essa opção do Carille? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Edu, Xará, né? Boa noite, Donan, Fábio. É compreensível, né? É compreensível pelo elenco que o Vasco tem. Ele praticamente entrou com um time reserva, tirou os seus principais jogadores, né? O Coutinho, o Vegete ou o Verrete, para quem deseja, né? E entra praticamente para segurar, eu acho que o jogo. Só que não contava que o Corinthians, em 2 ataques, fizesse os 2 gols e depois passasse a administrar e tomar conta do jogo, né? O time do Corinthians é um time maduro, quando joga com esse meio-campo, é um meio-campo mais técnico, porque jogou com o Bidon, com o Ranielli e com o Carrijo. O Carrijo, de forma inteligente, entendendo o posicionamento do Vasco, né? O Vasco no 4-4-2, e aí ele teria essa dificuldade, o Vasco não conseguia pressionar a saída de bola. E o Coronado, né, Zé? E o Coronado, então, eu ia chegar lá. E aí, quando sai para fazer a marcação, o que acontece? O Carrijo sai para o lado do campo, aí se transforma 2, né? Porque Ranielli e Bidon. E o Coronado, ele consegue jogar nas costas dessa linha de marcação que sobe toda hora. Recebe a bola, distribui o jogo de forma, não vou dizer assim, rápida, né? Mas com a bola nos pés, até um pouco lento, mas com precisão nos passes. E o Corinthians chegou com uma facilidade enorme no primeiro gol, um erro do João, o zagueiro do Vasco, é um erro assim, coisa de base, entendeu? Você aprende quando você está treinando, você olha lá, você tem que olhar o teu jogador. Tá aqui, a gente tem um zagueiro, você olha o jogador, mas você tem que se posicionar de uma forma em que você consiga, né? Fazer a cobertura aqui e ao mesmo tempo você ter força para cortar aqui. Aí o lateral também não ajuda, não volta na marcação para fechar as costas. Aí o Memphis, genial, né? Com um passe só de peito, coloca o Yuri Alberto na cara do gol, 1-0, e depois o Corinthians deitou e rolou e controlou o jogo. No segundo tempo, com as mudanças, teve um pouquinho mais de jogo, mas o Corinthians praticamente administrou o segundo tempo. A gente já vai ver os lances, inclusive os lances polêmicos, né? Poderia ser uma goleada importante ali, 5-0, né? Com 2 gols anulados. Tem uma discussão no lance do impedimento, se houve a participação ali no lance ou não do Yuri Alberto. Mas vamos aos lances. 3-0 para o Corinthians em Itaquera. Dá uma recuperada, né? Porque o Corinthians perde na Sul-Americana. E, aliás, essa semana tem um compromisso difícil. O Corinthians contra o líder do campeonato colombiano. Ô, Fábio, quer dizer que o Corinthians tá indo bem nas competições brasileiras, mas não tanto nas sul-americanas. Parece que são 2 times diferentes, Fabião. Não, se recupera até pelo jogo que fez, né, no meio de semana. Um jogo muito abaixo do que se espera do Corinthians, principalmente jogando dentro da sua casa, né? Então, um resultado que chamou a atenção negativamente para o clube. Até pela formação tática também do Ramon, né? Porque o Corinthians, quando joga com 3 homens de frente, hoje tem um pouco mais de dificuldade para criar jogadas, até no sistema de marcação. E aí o Ramon volta hoje com 4 homens no meio, né? Com 3 homens de um pouco mais marcação. Lógico que o Carrijo, o Bidon tem liberdade também para chegar à frente. Ô, Capitas, dá licença. Vamos lá. Olha o nervosismo do Memphis, hein? Não, os 2 lances, né, Edu? Seja na ajeitada que ele dá pro Yuri Alberto no primeiro gol, a tranquilidade, né, de ajeitar a bola, uma assistência com o peito e deixando quase que perfeita a bola pro arremate do Yuri. E a tranquilidade dele na questão do segundo gol. Foi um dos melhores jogos do Memphis, foi do Corinthians? Um jogo que chama bastante atenção, Edu. Ele estava sendo cobrado, né, em algumas atuações, a baixa intensidade, né, há 6 jogos que não fazia gols. Esse é o gol anulado, né? Esse é o gol anulado. É uma bela jogada dele também, né, a tranquilidade que ele tem de encontrar o Bidu ali na assistência. Então, assim, foi um ótimo jogo do Memphis, mas se os gols que foram anulados, eles não fossem, né, acho que seria uma atuação aí para o torcedor corintiano não esquecer. Um jogador importante, tecnicamente diferente, hoje muito mais interessado na partida, a movimentação, com relação à observação também da movimentação dos seus companheiros. E aí, é isso. Olha, é isso. Ele sabe demais, né? Ele sabe demais, tecnicamente. Dá até dó de ver um gol desse anulado, hein? Sim. E aí tem a dúvida com relação ao início da jogada, ao impedimento. Mas assim, se a gente for colocar um destaque, acho que todos nós vamos colocar o Memphis como esse destaque pela bela atuação que ele teve no jogo de hoje. E aí tem a questão do Vasco também, que, enfim, tecnicamente foi
muito inferior ao Corinthians, sentiu falta dos seus principais jogadores, né? Principalmente ali do Coutinho e do Verratti, na questão de criação e jogadas ofensivas, mas nada disso tira o brilho dessa vitória hoje dentro da arena pela parte corintiana. Agora tem uma coisa, né? Matheus Donelli. Daqui a pouco a gente vai falar do Hugo Souza, aliás, personagem do Bola da Vez neste sábado, encolado nesse Sport Center, aquela mesa redonda bacana, aquela entrevista que você conhece há muito tempo com o goleiro corintiano. Já, então, na sequência do Sport Center. Fala, Zé. Não, o que eu ia falar é o Pedrinho, no começo, antes do campeonato, né? Quando acaba o Campeonato Carioca, ele fala que ele enxergava o elenco do Vasco entre os 8 melhores elencos do futebol brasileiro, né? Eu acho que o Vasco hoje ele demonstrou a opção, né? Vamos segurar os jogadores porque fizeram um jogo na altitude, cansaço. Vamos jogar com um time reserva, um time misto, vamos dizer assim, né? E nós vimos a diferença que existe entre Corinthians e Vasco. E o Corinthians, você mesmo falou aí, né, se os 2 gols não tivessem sido anulados, porque foi no limite, ia ser uma goleada, ia ser um 5-0, mas a facilidade com que o Corinthians controlou o jogo para o Vasco prestar atenção, para o Pedrinho prestar atenção em relação a reforços dos jogadores, porque assim, uma coisa é você ter 11 titulares, e aí beleza, o time do Vasco é com o Nuno, com o Verratti, com o Coutinho, você consegue ter um time, teoricamente, um time mais forte. Eu acho que a defesa ainda deixa a desejar, né? Agora, para um campeonato de 38 rodadas, como nós vamos ter, com um nível altíssimo desse ano, porque aumentaram as equipes, eu acho que com uma condição maior em relação ao elenco de qualidade. Quando a gente fala qualidade, é um elenco em que o lateral direito e o reserva, né, o titular, eles não existe tanta diferença entre um e outro, então você consegue compensar em termos de qualidade de produção. O time do Vasco, eu acho que vai ter problemas, e ele deixou claro, né, vamos escolher as Copas. Isso. O problema é esquecer o Campeonato Brasileiro, jogar as Copas, e quando vê o Campeonato Brasileiro, um jogo, você perde, tem uma derrota. Segunda derrota são 6 pontos. Uma terceira derrota ou um empate, você tem 7 pontos, vamos dizer assim. O Vasco precisa tomar cuidado com isso. O Vasco que estava vencendo o jogo até o final, contra o Melgar, né? Sim. E toma um empate com 2 gols no finalzinho da partida. Então pensa na Sul-Americana. Já a gente vai ouvir o Fábio Carille, vai ouvir o Ramon, que foi expulso por reclamação no segundo gol anulado. E vamos ouvir Carlos Eugênio Simon, exatamente para falar desses lances de arbitragem, dessas polêmicas. Já o Simon está por aqui. Ô Donan, mas eu queria ouvi-lo sobre essa possível... O que a gente vai ouvir do Fábio Carille daqui a pouco, porque dá muita curiosidade, né? Um jogo contra o Corinthians, um jogo difícil em Itaquera, e ele poupa boa parte do elenco, os principais nomes, né? O Nuno, super elogiado, recém-chegado, mas estava no banco. Aí o Payet tem a chance de jogar... E tem dificuldade ali para enfrentar o Corinthians, né? Eu acho que não dá nem para falar que foi um time misto do Vasco. Time reserva. Time reserva. São 8 reservas ali. Mais o Léo Jardim, João Vitor e o Piton, foram os titulares. Acho uma opção exagerada e arriscada, até para o momento que o Carille está vivendo no Vasco, que é um momento de muita pressão, porque ele até agora não conseguiu formar uma equipe organizada, equilibrada, segura defensivamente. E ele foi muito mal no jogo de meio de semana contra o Melgar. Na altitude, ele botou 7 na linha defensiva, entregou o meio campo, não impediu nenhum tipo de cruzamento, a base do cruzamento na bola aérea, e tomou 3 gols dessa forma, acabou desperdiçando 2 pontos. E hoje ele, ao meu ver, poderia ter mesclado mais. Obviamente, o que ele vai dizer você teve um jogo, desgaste, até o Peru, altitude, volta para São Paulo, tem um jogo importante na terça-feira contra o limitado Puerto Cabello, mas que o Vasco precisa vencer, para tentar a liderança do seu grupo na Sul-Americana. Beleza. Você poupar o Coutinho, que é um jogador que você tem que ter um cuidado maior na parte física, você poupar um Verratti, que é um veterano, faz sentido. Mas você poupar 8 jogadores titulares, eu acho muita coisa. É claro que deve ter uma explicação até fisiológica para isso, né? Tem aquele teste CK que diz a propensão do cara ter uma contusão muscular. Mas é isso, é muita gente poupada para um jogo contra um time venezuelano que a gente conhece já de outras competições, o Puerto Cabello, que é limitado. Sim. Provavelmente o Vasco vai encarar numa boa... Dava para mesclar o próximo jogo, né? Sim. Mais, né? Ainda mais enfrentando o Corinthians, que é um time que vai brigar na parte de cima da tabela. Esse sim é um clube que tem um elenco de G8. O Vasco não tem um elenco de G8.
essa declaração do Pedrinho não é uma declaração verdadeira. Eu acho que o elenco do Vasco, até do ano passado para esse, ele deu uma leve melhorada. Eu acho que o Vasco, se ele levar a sério o Campeonato Brasileiro e focar também como uma prioridade, ele pode tentar ficar ali no meio de tabela, né? Principalmente quando ele tem o time titular jogando dentro de São Januário, é um time mais difícil de ser batido. Como venceu o Santos. Como venceu o Santos no primeiro jogo ali. Mas a atuação de hoje, a verdade mesmo um time desconfigurado, mesmo um time com várias reservas, ela foi vergonhosa. Sim. O Corinthians ele não teve uma atuação brilhante. O Corinthians não precisou fazer muito para fazer 5 gols no Vasco, que 2 foram anulados. Então o Vasco foi desorganizado, com a posse de bola extremamente lento, não conseguindo criar grandes oportunidades. Um time muito passivo na hora da marcação, abrindo completamente seu sistema defensivo. Às vezes parecia um ritmo de treino do Corinthians, trocando passe, envolvendo. E o meio-campo do Corinthians muito técnico, né? Com Bidon, com Carrillo, com Coronado, né? O Memphis e o Yuri Alberto destruindo completamente a defesa do Vasco. Então, assim, eu acho que o Carille, ele tem que se explicar, porque o momento não é bom, o trabalho dele não é bom até agora, o time mostra fragilidade e mesmo com um time reserva praticamente, a atuação foi vergonhosa do ponto de vista de postura e de organização, né? Faltou senso de urgência, os jogadores mesmo aceitando muito, né, o controle do Corinthians. O Corinthians não precisou fazer uma grande atuação para amassar o Vasco. O Corinthians faz 2-0 e depois vai no banho-maria. E os 2 primeiros gols com alguma facilidade ali mesmo para entrar. Não, e é uma forma também, Edu, de você, entre aspas, né? Tem treinadores que poupam tirando jogadores. Tem treinadores que poupam construindo um resultado e depois administrando a partida para que você não gaste tanta energia. Então, assim, eu acho que no planejamento do Carille, quando você olha a escalação do Vasco, é um planejamento, assim, quando você percebe, assim, a pontuação, né, que você faz aquele planejamento de jogos. Então, assim, esse jogo, por exemplo, o Vasco venceu o primeiro jogo contra o Santos, né, então a gente computa ali 3 pontos. Esse jogo contra o Corinthians, é difícil ganhar. Então, aquele planejamento de vamos que, empatar, como né? Titular ou como reserva, a gente vai sofrer. Talvez se não tivesse vencido o primeiro jogo, não tomasse obrigaria o Vasco a ter um time mais forte, assim. Mas eu não concordo. Eu acho que é um jogo importante para o Vasco, seria um jogo importante para o Carille também, uma atuação melhor. Mas olhando para as duas equipes, né, o que foi colocado em campo, ficou uma diferença muito grande. E aí tem a questão que o Zé falou do elenco, que o Corinthians também não contou com jogadores importantes, né? O Angeleri pela esquerda, o Garro, que está machucado, o Martins, que foi poupado. Só que os jogadores que entram, eles têm uma qualidade. Então, assim, o Corinthians tira o Garro e coloca o Coronado, que é um jogador de características muito parecidas, né? Enfim, o Angeleri não conta. Existe uma diferença do lado esquerdo, né? Pela qualidade do Angeleri e dos outros. Mas, enfim, num jogo dessa proporção, o Bidu foi bem. E o Martins, quando o Martins sai, entra o Bidon, que também é um jogador de qualidade. Então tem a diferença também das movimentações de peças e a diferença de qualidade de elenco. Sabe o que foi mais assustador no jogo? Porque o Ramon, ele acha muito o meio campo, né? Deixa o Corinthians mais equilibrado quando ele coloca Ranieri, né, Martins juntos, o Carrillo e o Garro na frente. E o Martins e o Garro, eles deixam o Corinthians mais intenso. Ganha na parte física porque o Garro, ele é muito mais competitivo do que o Coronado, né? O Coronado é um jogador mais técnico. Hoje o Corinthians teve o meio-campo absolutamente técnico, com Bidon, com Carrillo, com Coronado, que não é um cara de muita pegada, sem a bola ele compromete. E Ranieri. Só tinha o Ranieri. Mesmo assim, a diferença de intensidade desse Corinthians pro Vasco foi abissal. Abissal de atitude, né? Eu acho que a forma também, a questão do sistema tático, o que dava para ver ali, o Vasco tentou, de certa forma, ele esperava até o meio campo para fazer pressão, né, no Corinthians. Né? Quando o Corinthians saía com essa bola pelos lados, principalmente assim, pelo lado direito, o Tietê saía para fazer a marcação, o Ranieri vinha por dentro, então gerava uma situação de incerteza nos jogadores, se um ia marcar o Ranieri ou ia ficar, aí quando tinha essa incerteza, a bola tocava no Ranieri, o Ranieri virava o jogo. Aí eles fechavam o Ranieri e aí o jogador do Corinthians encontrava o Coronado jogando nas costas dos volantes. Então, assim, é uma questão de algumas determinações que foram feitas. Eu não sei se o Carille planejou isso ou se foi automático da cabeça dos jogadores, porque, assim, você começa, Edu, um jogo com um planejamento. Aí você já toma um gol, já começa a encontrar as dificuldades, aí você quer tomar atitude para não ficar passando, não vou dizer vergonha, mas para você não ficar correndo errado o tempo todo.
O 7-1 que o diga. Sim, e aí você começa a tomar atitudes, né? Eu quero sair para fazer essa marcação, mas só que ao mesmo tempo o cara que está atrás de você, que deveria te acompanhar, não acompanha. Aí você tem essa dúvida por causa do posicionamento, né? Porque assim, hoje é tudo, se você reparte as partes do campo, né? Você tem as superioridades numéricas, ou 3 contra 2, né? Ou 4 contra 3, 2 contra 1, em todas as partes. Onde é fácil, você percebe onde estiver a bola, você começa a prestar atenção nisso. E o time do Corinthians gerava essa superioridade numérica o tempo todo. O Carrilho, né, o Carrillo, ele começa por dentro, né, que o Corinthians posiciona o Ranieri centralizado, o Carrillo começa por dentro. Quando ele percebe desse posicionamento, porque vai bater de frente com ele sai para a lateral. E ele faz muito bem isso. Ele sai para a lateral e fica bem em cima da linha. E aí o lateral não sabe se vem ou não, porque o Yuri Alberto fica mexendo, se movimentando ali na frente. E o Coronado também. Então, assim, é uma situação que o lateral não vai sair, porque ele vai ficar na linha de 4. Ele vai ficar lá na linha de 4 defensores para esperar. Isso tudo gera dúvidas na cabeça do marcador. E aí que o cara que tem a bola nos pés começa a jogar. E o time do Corinthians encontrava fácil esse toque. 1-2. A opção do Ramon, porque muitas prévias davam o Romero no ataque, né? Sim. E aí ele povoa mais o meio de campo e acaba tendo essa opção importante. A gente vai falar mais sobre isso. Se é esse o desenho do Corinthians daqui para frente, se talvez dê uma solidez ali na criação, se algum tipo de jogo é assim, o outro é melhor com mais um atacante. Mas e Coronado a gente precisa conversar também, né? E o Yuri Alberto, mas o Corinthians se sente muito mais confortável nesse sistema. Né? O Corinthians tentou por algum tempo essa linha no 4-3-3 com 3 homens de frente, mas aí o Corinthians sente falta de um jogador a mais no meio campo. E aí o Ramon, pela leitura que ele tem e pela leitura de elenco também, enfim, na minha opinião, o Corinthians é muito mais forte quando tem essa formação. Com 3 homens que fazem a função de marcação, mas que também usam a beirada do campo, né, como se fossem pontas em algum momento. O Carrillo faz muito bem isso por um lado, o Martins faz muito bem pelo outro. O Bidon ele tem uma outra característica, mas quando precisa dessa movimentação, ele também vai aprender a fazer isso. Um homem de criação ali que em muitos momentos se encaixa ali como um terceiro homem de ataque, mas é o jogador, o Coronado e o Garro, eles têm a responsabilidade de encontrar o Yuri Alberto e o Memphis em condições de fazer o gol. E aí tem esse entrosamento que foi criado pelos dois. Então, hoje, isso é muito automático, assim, você percebe o entrosamento, é muito claro o entrosamento do Yuri e o Memphis nas movimentações. Um encontra o outro. Isso. E parece que até tem mais espaço para eles. Exatamente. Né? Eles têm mais espaço de movimentação, né, para que a gente sabe que eles gostam disso. O Memphis precisa de um pouco mais de espaço para usar a genialidade dele. O Yuri precisa de espaço para realmente receber a bola na frente, ter espaço dos confrontos com os marcadores. Então é um sistema que foi encontrado pelo Ramon pela qualidade de elenco, mas que faz o Corinthians ser mais forte do que quando o Corinthians joga com 3 homens, opção do Romero, por exemplo, pelo lado direito. Bom, a gente volta ao tema, mas antes tem muito corintiano pelo Brasil falando, mas aqueles gols anulados, não é possível. Vamos falar de arbitragem agora, contato com o nosso árbitro de 3 Copas do Mundo, Carlos Simon, aqui no Sport Center. Ô, meu amigo, tudo bem? Quanto tempo? Boa noite. Boa noite, Edu Elias. Um abração para você, saudade do amigo. Um abraço aí pro nosso capitão, Fábio Luciano, pro Zé Elias, o Fernando, que nós já tivemos no jogo do Barcelona, um pouco mais cedo. É sempre uma satisfação entrar nesse programa. O Zé Elias não cumprimentou. Deve ter algum motivo. Não, tudo bom, Simon? É sempre um prazer falar com o Simon. Eu fico sempre com medo. Se ele tiver ele falou. Então, tiver eu quis provocar a polêmica aqui, não consegui. Eu fico sempre com medo, o cartãozinho amarelo tá sempre ali no bolso. Somos dois. A gente tá sempre... Ô, Simon, então, desculpe a nossa falha. Ô, Edu, foi minha. Não, acho que tu até que eu sempre chamo o Zé, de que o Zé gostava de um tornozelo e essa vez eu não falei isso. Deve ter sido isso. Ô, Simon, mas vamos lá, vamos para os gols anulados, né, companheiro? O primeiro é uma falta no Pumita, que estava ali tentando defender, e o toque mesmo do joelho nele, ele cai por causa do toque, na sua opinião? O árbitro é o Anderson Daronco e o árbitro de vídeo o Rodrigo D'Alonso. Há um toque, é um toque sem querer, mas sem querer não, é falta, de acordo com a regra. Então ele acaba impedindo o jogador de disputar a bola, muitos lances já,
aconteceram desses tipos de jogador sem querer. Ele tocou com o joelho no pé, não é? Às vezes toca com o joelho na perna, tem um trançapé, o jogador acaba caindo. Ele é impossibilitado de disputar a bola e com isso o jogador do Corinthians comete a infração. O gol foi bem anulado. Embora o Daronco estava muito próximo da jogada, né? É uma falta sem querer, mas sem querer também é infração. Então tá certo em anular esse gol do Corinthians. E aí, só no VAR, né, que vem, o VAR chama, o Daronco vê ali, realmente é um lance rápido, desequilibra o público. Agora, ele vai e fica, parece que ele tomou um tiro, o Capita. Não faltou malandragem pro jogador também, que aí chama mais chamar a atenção do árbitro, né, para a jogada, porque também o jogador ele sabe que vai ter o VAR, né, que vai ter uma análise ali. E quando você no lance em si, mas não dá é pra difícil confiar, né? você achar ali o contato, mas depois que você vai pro VAR ver as imagens, realmente tem ali, né? Às vezes é tão rápido que ele nem sente, nem entende a jogada. Exatamente, né? exatamente. Ele fica, morri. Porque o normal, o cara cai, já tenta levantar, ele já levanta o braço reclamando. Ainda mais para gerar dúvida a cabeça do árbitro também. Ajuda né? o árbitro também, né, Simon, quando tem uma sinalização. Você já falou isso várias vezes, o árbitro precisa também ler o que está acontecendo, as reações e tudo, né? Eu ia falar para o Simon, não sei se o Simon vai concordar comigo. Nenhum jogador do Vasco levantou os braços, com exceção do rapaz que estava do lado direito ali, que ele só abriu assim, mas foi tão timidamente. Sobre a passividade que a gente estava falando. Foi tão tímido, assim, porque ninguém levantou o braço. Que pode ser um braço de falar assim, poxa, tomamos mais um gol. Ou se não, falou assim, pô, caiu, meu, levanta. Entendeu? Tem isso também, né? Não sei se o Simon tem essa percepção. Não tem, mas o Daronco também estava próximo. É um lance que um árbitro, não é do gabarito do Daronco, da FIFA, teria que ter marcado no campo de jogo. Ele está próximo, a jogada está limpa na frente dele. Eu acho que aí ele não tem. Aí, evidentemente, que muitas vezes o árbitro faz aquela leitura, né? A visão periférica, o jogador protesta ou não protesta, enfim. Quando há um jogador ou dois que reclamam, é do jogo, é do futebol. Quando vários jogadores vêm para cima do árbitro, aí o árbitro tem que repensar, fazer uma reflexão. Mas nesse caso, a falta aconteceu, poderia ter sido marcada no campo. Né? Foram 34 faltas nesse jogo e 5 cartões amarelos. Mas enfim, o VAR está aí para isso também e acabou anulando corretamente o gol do Corinthians. Pois é, a gente fala ali do VAR, que tem gente que discute. Esse é o tipo de lance que o gol teria sido marcado. E o VAR fez com que a marcação fosse correta, né? Acho que vai todo mundo concordar aqui que houve o toque, né? É isso. Foi até difícil pegar a câmera exata, mas quando você vê, não tem dúvida, né? Porque também o Pumita não ia cair desse jeito numa marcação, né? Até que a gente estava vendo o jogo na redação, achou esquisito, né? Da forma como ele cai, tem um ângulo que é muito esclarecedor. Não tem a intenção o Bidu, mas no trançapé ele acaba derrubando o Pumita, que seria o jogador que ia acompanhar, né, o Matheus Bidu ali e tentar pelo menos uma marcação. Então, acho que nesse lance eu estou muito com o Simon, acertou a arbitragem. Ô Simon, e tem o golaço do Memphis Depay. No começo da jogada, o Donelli faz o lançamento e aí tem o impedimento. E aí a dúvida é o Yuri que está ali, né? Se ele participa da jogada ou não. O que você achou desse lance? Foi acertada a decisão? O Yuri, não é pelo que dá para ver, ele está em posição de impedimento. Se ele está em posição de impedimento, não é, aí é uma irregularidade e tem que ser marcada a irregularidade. Então, eu também concordo, o gol foi muito bonito do Memphis Depay, que jogou muita bola, mas o Yuri no começo da jogada, ele está numa posição de impedimento, né, em que ele vai participar da jogada. Então a origem do gol sai de uma questão irregular, por isso que o gol foi anulado. É lá atrás, né? Lá no chute do Matheus Donelli. E realmente o impedimento é claro, né? Alguma coisa a comentar, amigo? E na hora do toque do Piton não tem algum tipo de mudança? Porque na hora que o Piton toca na bola, né, rebate, o Yuri já não está mais impedido, né? Tem alguma mudança na interpretação por conta disso, Simon? Não, porque eu acho que foi quando se trata de um desvio e tal, ele está muito impedido, ele vai participar da jogada. Então a regra 11, que trata o impedimento, diz interferir a um adversário. E por isso ele ganha uma vantagem do impedimento. Se fosse uma falta, aí sim não seria um APP, como se diz na linguagem da arbitragem, porque a bola foi para o goleiro, voltou e etc. Mas como é um lance de impedimento, ele deveria ter sido parado na hora. E aí acertou
o VAR interveio corretamente e por isso foi bem anulado. Como impedimento, realmente foi claro, né, Simon? Quer dizer, o bandeirinha deveria ter levantado ali. E aí tem torcedor falando, poxa, mas demora tanto para o lance ser concluído, mas é o que você falou, poderia ser, não se levar em consideração se tivesse voltado para o goleiro, teria que ser mais tempo, é isso? Para não considerar o impedimento? Se fosse uma falta de jogo, não é? Porque a falta ela tem que ter a verticalidade. Muitas vezes tu teve uma falta e aí imediatamente sai o gol, volta e anula. Não é o caso. Aí foi um lance de impedimento, ele está fora, ele não poderia participar da jogada e ele participou. Então muitas vezes isso acontece, tem acontecido demais, até os assistentes estão deixando para o VAR, para a jogada concluir e aí o VAR entra em ação. E o próprio árbitro também muitas vezes não toma decisão para o VAR tomar. Então isso me parece um equívoco. O VAR não deve servir de bengala para ninguém. Ele é uma ferramenta que veio para auxiliar o futebol, só que tem que ser bem usado. E me parece que no Brasil fica muito... os árbitros esperam a decisão do VAR e por isso que dá essas complicações. Mas o campeonato está começando, Edu, tem muita água para rolar embaixo da ponte. Pelo menos a questão dos 8 segundos aí, me parece que não aconteceu nesse jogo e nem na derrota do Grêmio para o Ceará por 2-0, também não tivemos os goleiros retendo a bola por mais de 8 segundos para repor em jogo. Porque isso aí também vai dar muito o que falar durante a competição. Na primeira rodada tivemos 3 casos. Ô Simon, eu gostaria de saber, porque nós tivemos, né, nos últimos anos, sempre um presidente da comissão disciplinar, era o Gaciba, depois veio o CNM, então agora nós temos uma comissão. Como serão as análises dessa comissão? Como você já tem alguma notícia? Como serão feitas, né, essas análises divulgadas para o público depois dos jogos? Porque até agora só falaram que tem essa comissão. Mas ninguém especificou como será feito, né? Até para corrigir os árbitros, inclusive, né? Eles deram um parecer. Ou não, porque agora eles deram um parecer, Zé, que é formada pelo Sandro Meirahit, que está nos Estados Unidos, o Nestor Pitana, que é argentino, mas trabalha no Equador, e o Nicolas Riccioli, que é italiano. Eles vão dar parecer sobre as jogadas técnicas. E eles largaram uma circular essa semana, do meu modo de ver, totalmente equivocado, porque teve um gol aqui na arena do Grêmio, o primeiro gol do Grêmio contra o Atlético Mineiro, que foi jogo perigoso. O lateral do Grêmio levantou demais o pé e a ação do defensor do Atlético Mineiro tenta até recuar a cabeça para não tocar a cabeça nas travas da chuteira. Isso é jogada perigosa. Com contato físico é tiro livre direto, sem contato físico, que foi o caso, é tiro livre indireto. E essa semana eles colocaram a circular aí dizendo que não, que a atitude foi correta. Então eu acho que há um entendimento errado. Hoje no próprio jogo do Grêmio a Edna deu um jogo perigoso no meio campo, e que foi jogo perigoso. Então um árbitro marca, no caso a árbitra Edna, o outro não marca. E essa comissão desses 3 árbitros aí que vão dar esse tipo de parecer, já começou, no meu ponto de vista, equivocado. Mas enfim, eles estão lá para fazer isso, eles vão, todo lance polêmico, e esses aí também vai para a análise deles e eles vão emitir um parecer. O que isso vai mudar a arbitragem brasileira? Te confesso, meu amigo, que é muito difícil. Tem que fazer um trabalho muito forte, de reestruturação completa da arbitragem brasileira. Mas vamos acompanhar aí esse campeonato brasileiro, parece que não mudou muita coisa. Vamos acompanhar, vamos ver se essa lei dos 8 segundos pega, né? No continente, no país. Tem lei que não pega, né? Os árbitros têm que marcar. Às vezes a gente vê que esquecem, parece. E agora veio o ofício da CBF também, que o jogador não pode subir na bola como fez o Soteldo lá atrás no Santos, como fez o Memphis Depay, que é uma provocação para evitar confusão, então saiu essa determinação. Isso é uma vergonha. Quem assinou e quem fez isso aí não joga futebol. Não joga futebol. A questão, daqui a pouco eles vão proibir os jogadores de driblar. Não pode driblar não, senão você vai ofender o jogador. Você não pode dar caneta. Pode dar confusão. Porque uma pisada na bola é a mesma coisa que uma caneta, dependendo da interpretação. Como eles utilizaram essa interpretação de ofensa, de provocação, uma caneta, dependendo do lance, dependendo do momento do jogo, eles vão interpretar de acordo com o grito da torcida.
Né? Então você dá um drible, a torcida grita, então já tem uma nova, né? Ó, isso aqui não pode porque você vai provocar. Mas você não ia ficar bravo se o cara subisse na bola? Não, eu tenho que saber, é minha profissão, Edu, eu tenho que saber. O cara provocou, tem a linha tênue de jogo e existem várias formas de você acertar as contas. Entendeu? O problema não é esse. A provocação está dentro do jogo. Está dentro do jogo, não tem. Eu acho um absurdo. Quem é o Rodrigo Sintra, né? Que assinou pelo presidente, pelo menos é o que eu vi ali. Tem tantas coisas, né? Que eles precisam se preocupar com a própria arbitragem. O Simon acabou de falar, nós não sabemos como é que os árbitros irão apitar, porque daqui a pouco tem uma sequência de jogos. Sequência de erros aparecerão. Nós já temos aí um duplo critério, né? Um critério diferente. Num jogo foi falta, no outro jogo não foi. No que não foi falta determinou um gol e talvez, né, se não tivesse sido o gol, talvez o jogo teria sido diferente. E ninguém sabe nada. Aí vem um gênio lá que tenho certeza que nunca jogou futebol, fala que se o jogador pisar na bola, né, é uma provocação. Que provocação? Qual a provocação? Sabe, não existe. Estão querendo acabar. Daqui a pouco você não pode comemorar, já não pode, né? Em determinados momentos você não pode comemorar gol, você não pode fazer nada. Eu lembro de um absurdo que teve, né? As pessoas não entendem que o futebol é um espetáculo, que os torcedores vão a campo para ver os jogadores de futebol fazendo esse tipo de situação de entretenimento. O Gabigol fez um gol e uma menina estava com um cartaz na época, acho que vocês vão lembrar do lance. Aí o Gabigol foi lá e pegou o cartaz da mão de uma menina e colocou, o Gabigol fez o gol. Aí tomou o cartão amarelo. Desculpa, tomou o cartão amarelo, é para retardar. Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar quanto tempo os árbitros ficam parados ou marcando faltinha e parados para respirar, conversando com os jogadores. Vamos começar a marcar assim, se o problema é tempo. Não vai acrescentar no tempo. O Simon sabe o que eu estou falando, porque é a experiência do árbitro também. Às vezes corre muito, tem que parar o jogo, tem que respirar, porque ele não aguenta. Hoje o jogo é muito rápido. Então vamos fazer o seguinte, se vale para o jogador, vale para o árbitro também. Sabe, é um absurdo atrás do outro. Você não vai poder, daqui a pouco não pode jogar futebol. Voltamos. Foi às vezes o silêncio é eloquente, né? O silêncio quer dizer muita coisa. Depois da pergunta sobre se concorda que está entre os 8 melhores, se precisa de reforços, a resposta foi sim, eu não preciso de reforços. Ele não vai negar o que o presidente do Vasco disse. Ele não vai falar que precisa de reforços. Obviamente, eu tenho certeza que internamente o Vasco tem uma avaliação de que é necessário, né, contratar mais. O Vasco precisa principalmente de zagueiro, um jogador para chegar, vestir a camisa e solucionar. Tem carências ainda no seu elenco. O jogo de hoje deixa isso evidente. Mostra isso. Acho que o Carille, de certa forma, até expõe que a fala do Pedrinho foi uma fala equivocada. Só que o que o jogo expôs também para mim o trabalho do Carille é um trabalho que merece questionamento. Hoje, quando o Vasco estava jogando sem uma referência na área, que é o Verratti, qual a jogada forte do Vasco? Cruzamento para buscar o Verratti. A única alternativa do Vasco com a bola era buscar essa referência no ataque. Só que não estava lá, era o Ryan que estava jogando, que não é um camisa 9. Tá aí outra carência, outra necessidade de reforço. O Vasco precisa de um outro camisa 9. Porque o Verratti é muito bom camisa 9, é um cara identificado, decisivo. Só que ele é veterano. Dentro de um calendário desgastante que o Vasco quer ir longe nas Copas, em Copa do Brasil e em Sul-Americana, é necessário você também entregar peças para o seu treinador conseguir fazer um rodízio e a equipe não sinta tanto. E é necessário também que o treinador consiga encontrar outras alternativas. Não só essa bola cruzada. Tenta trabalhar de uma outra forma, com aproximação. E eu acho que o Vasco, nesse ponto, ele não conseguiu mostrar nenhum tipo de melhora. Assim, um time que praticamente não produziu, né? Do meio para frente. E defensivamente, que a gente pode falar que nos últimos 2 jogos o Vasco sofreu 6 gols. E o Fábio Carille sempre foi um técnico conhecido por sua solidez na defesa, Fabião. É isso. E o Vasco está mostrando que precisa melhorar. Isso, e precisaria muito dele hoje, né? Porque quando você tem um time alternativo, né, e com as preocupações que o Vasco tinha com relação a jogar na arena, contra um Corinthians que ofensivamente tem jogadores de qualidade, essa era a questão, né? O Carille vai conseguir montar um time defensivamente forte para controlar o ímpeto do Corinthians, e isso não aconteceu. Quando você tem jogadores de qualidade, como a gente falou do Corinthians, você controla o jogo com a posse de bola. Quando você tem
uma equipe em campo inferior, você tem que ter o mínimo de posicionamento e intensidade de marcação, como o Donan falou que a gente não viu isso hoje, e é trabalho do Carille fazer isso. Né? Se ele tem a escalação na cabeça, é lógico que tem pouco tempo de trabalho. Né? Então é muito mais na conversa do que no campo para corrigir algumas coisas. Vocês dois foram grandes marcadores, né? Hoje você, olhando o Vasco sem a bola, além da falta de intensidade, da falta de pegada, que é algo assim, realmente que assusta, jogadores que precisam mostrar serviço, Isso. que não são Essa titulares. É uma cobrança que tem que ser feita. Uma passividade, de fato, tem que ter uma cobrança. Além disso, a gente viu os jogadores correndo errado. Isso, exatamente. O Corinthians botava na roda, trocando passe, e os jogadores correndo errado, e o Vasco completamente desorganizado defensivamente. Né? O Vasco cedeu muito espaço para o Corinthians, e o Corinthians, né, venceu sem acelerar muito, hein? Sem acelerar muito. O Corinthians não pressionou da forma como pressiona normalmente em casa. Acho que até pelo resultado, conseguiu 2-0 com quantos minutos? Quantos minutos já está 2-0? 2-0 estava com 27 minutos. O primeiro gol foi com... O primeiro foi com 12 e o segundo com 27. Sim. O Corinthians hoje ele se poupou jogando, né? Ele se poupou jogando. Administrou ali Administrou o resultado. É óbvio que o Carille sabe que reforços seriam muito bem-vindos. E com relação, aliás, só para fazer uma o Corinthians observação, também, Edu, contra o Bahia, mostrou que o elenco não é tão recheado assim. Não. Arrancou o Isso, empate contra o Sim, Bahia. sim. A gente está falando de dois times que têm elencos limitados. mas né? o Corinthians, quando você olha para um 11, acho que dificilmente você vai achar um time que, trocando quase todo o time, você vai ter a mesma qualidade. Mas o Corinthians tem jogadores que você consegue mesclar. Você consegue, por exemplo, no jogo de hoje, né? Se a gente já falou sobre isso. Se você tira o Garro e o Coronado em boa forma, ele te entrega aquilo. Se você não tem o Martínez, você tem o Bidon, ele te entrega aquilo. Característica diferente, mas é uma mudança um pouco de característica, mas com muita qualidade. O Vasco ele não tem isso. E eu queria fazer uma observação com relação ao Verratti ou ao Coutinho, por exemplo. E aí não é uma crítica ao Carille, mas é uma observação. Cada um pensa de uma forma. Se você não vai colocar, nem leva. Se você realmente tem um problema ali de desgaste, de intensidade, que você vai precisar do jogador no meio de semana, nem leva, porque isso, ele vai contra o Carille na hora da coletiva. Porque assim, se você... Olha, realmente esses caras não têm condição, se desgastaram demais, e a gente está pensando neles daqui um pouco mais para frente. Até com relação à lesão, por exemplo. Quando você coloca... Não tem condições de Quando jogar. você coloca o Verratti, você vai meio questionar, de um jogo mas por como que esse, que né? colocou, então? Não, e por que ele não entrou jogando? E você expõe, né? A gente precisa ir lá para E você Itaquera. coloca o jogador em um resultado que dificilmente você vai com resultado conseguir adverso. reverter. Você isso cansa o daí. atleta, você desgasta o atleta. Exatamente isso. Verdade. O papo tá bom, mas vamos lá para a Neoquímica Arena. Contato com o repórter Mendel Bidlovski. A Fiel fazendo a festa 3-0 e pensando no América de Cali. Terça-feira, o Vasco pega o Porto Cabelo e o Corinthians, o América de Cali, o líder do Campeonato Colombiano. Vamos ver se consegue um desempenho parecido com o desse sábado, que deixou o corintiano feliz, né, Mendel? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Edu. Boa noite a todos. Certamente deixou o corintiano feliz. Comemorou muitos gols aqui na Neoquímica Arena, né? Dos 5 gols comemorados, 3 valeram. Daqui a pouco a gente vai ouvir aqui o Memphis Depay e o Matheus Donelli. A gente está na zona mista aqui da Neoquímica Arena. O Memphis Depay que falou também depois na saída de campo sobre essa vitória do Corinthians, mas também reclamando bastante da arbitragem e do VAR. Realmente uma reclamação ostensiva do Memphis Depay, falando principalmente de um lance, de uma entrada que ele sofreu no tornozelo. Ele ficou muito indignado com essa entrada, que para ele, claro, seria para cartão vermelho. Então daqui a pouco a gente vai ouvir o Memphis Depay, certamente vai abordar esse assunto, vai falar sobre a arbitragem, vai falar sobre o VAR e também falar sobre essa vitória do Corinthians, né? O Memphis Depay voltando a marcar, também essa parceria dele com o Yuri Alberto novamente dando muito resultado para o Corinthians. E o Matheus Donelli que também fez um bom jogo, fez 3 boas defesas, e também a gente vai ouvir também personagens do Vasco, como você disse, Edu, depois dessa vitória do Corinthians. Tem jogo na semana que vem contra o América de Cali pela Sul-Americana, e também o Vasco também jogando na próxima semana. Então daqui a pouco a gente vai ouvir então personagens depois da vitória corintiana aqui na Neoquímica Arena. 43 mil torcedores comemorando essa vitória do Corinthians por 3-0 contra o Vasco.